Olá, turma de Álgebra Linear 1, CET 1116. Vamos começar mais uma de nossas aulas. Na aula de hoje, veremos operações com matrizes e sistemas lineares. Bem, vejamos então a definição. A soma de duas matrizes de mesmo tamanho a matriz A, por exemplo, de ordem M por N, igual, usaremos colchete nessa notação, e as entradas representaremos por A e J. E a matriz B, de ordem M por N, igual, entre o colchete, representaremos as entradas da matriz por B e J. Ela é definida como sendo a matriz C, de ordem M por N, igual, entre colchetes, representamos as entradas por C e J. Lembramos que CJ é igual a IJ mais BJ. Qualquer que seja I e qualquer que seja J. Claro, a matriz C igual A mais B, obtida, né, somando-se os elementos correspondentes de A e B. Veja o exemplo. Aqui temos a matriz A, aqui temos a matriz B, a matriz A com entradas 1, menos 2, 4, 2, menos 1, 3, e a matriz B com entradas 0, 2, menos 4, 1, 3 e 2. Ok? A matriz A é de qual ordem? Uma matriz de ordem 2 por 3. E a matriz B é de ordem 2 por 3. Então, a matriz C é igual à soma das duas matrizes. Claro, como ocorre isso? Ordenadamente, cada entrada na sua respectiva posição é adicionada. Então, fizemos 1 mais 0, menos 2 mais 2, 4 menos 4, que equivale a 4 mais menos 4. E assim, 2 mais 1, menos 1 mais 3 e 3 mais 2. Obtivemos essa matriz como solução. A matriz de mesma ordem, claro, 2 por 3. Nas operações de matrizes, temos as propriedades. Vejam, dadas as matrizes A, B e C, de mesma ordem, M por N, temos a primeira propriedade, enumerando, claro, A mais B igual B mais A. Essa propriedade é chamada de comutativa. A segunda propriedade, A mais, associando B mais C, igual A mais B mais C. Essa igualdade é válida e é chamada de propriedade associativa. Então, estamos somando a matriz A mais a soma de B com C. Mas também podemos somar A com B e depois somar com C. A terceira propriedade
denota somar a matriz A com a matriz nula. Aqui temos essa notação. O 0 representa a matriz nula, de mesma ordem da matriz A, ok? Não confundir com o número real ou escalar 0. Então, A mais 0 é igual à matriz A, onde 0 denota a matriz nula de ordem M por N. Propriedade 4, somamos a matriz A mais a matriz simétrica de A. Claro, essa operação resulta na matriz nula. Mais uma vez, observe, 0 representa a matriz nula. Não confundir com escalar. E nessas operações com matrizes, vamos ver a multiplicação por escalar. Como é que está definido essa multiplicação por escalar? Sejam... Aqui a matriz A, de ordem M por N, igual a matriz tem as entradas A e J, representando os elementos da matriz, e K é um escalar. Então, a matriz B, de mesma ordem, M por N, é igual K vezes A. Como obter a matriz K vezes A? Multiplicando as entradas da matriz A pelo escalar K. Então, todas as entradas são multiplicadas pelo escalar K, nas suas respectivas posições, quaisquer que seja I e J. Veja o exemplo. Tomando a matriz A, essa matriz aqui, e o escalar K, menos 3, temos, então, a matriz B, resultante da multiplicação do escalar K, está sendo representado por menos 3, então, K é igual a menos 3. Então, menos 3 multiplica todas as entradas da matriz A. Aqui está. Menos 3 vezes 1, menos 3 vezes menos 2, vezes 4, e assim sucessivamente todas as entradas. Procedendo dessa forma, temos a matriz resultante, que é exatamente a matriz B, obtida pela multiplicação do escalar K, neste caso do exemplo, é menos 3. Maravilha? Entendido? Vamos lá. Vejamos, então, mais algumas propriedades. Dadas as matrizes, duas matrizes, a matriz A, de ordem M por N, M linhas, N colunas, e a matriz B, de mesma ordem, M linhas, N colunas. E os números K, K1 e K2, que são os escalares. Então, podemos apresentar aqui as propriedades. A primeira propriedade é a propriedade distributiva. Estão vendo aí a propriedade distributiva? Isso. K vezes A mais B é igual... Aí fazemos K vezes A mais K vezes B. Temos aí a propriedade distributiva. Exatamente. A segunda propriedade, nós temos K1 mais K2, claro, soma de escalares é um escalar, multiplicado pela matriz A. Aqui nós aplicamos a propriedade distributiva, né? Fica K1 vezes A mais K2 vezes A. E a terceira propriedade, neste caso,
Observe, 0 aqui realmente é um escalar. 0 vezes a matriz A é igual a 0. Então, muito cuidado aqui, diferenciando os símbolos. 0 aqui representa o escalar, e depois da igualdade, 0 representa a matriz nula. Não devemos confundir isso, hein? Muita atenção. Então, na quarta propriedade, o escalar é 1. Quando multiplicamos 1 vezes A, é a própria matriz. É chamado elemento neutro. E K1 vezes K2 vezes A, podemos escrever K1 vezes K2 multiplicando A. Essa igualdade é válida, chamado associativo. Ainda continuando aí com as operações com matrizes, vamos ver a definição da transposição. Observe, seja a matriz A de ordem M por N, aqui está a matriz representada simbolicamente, com as entradas A e J. Então, a transposta da matriz A, é assim que entendemos, a transposta da matriz A é de ordem N por N. Observe, a matriz A é de ordem M por N, e a transposta é de ordem N por M. Então, essa inversão existe. O que é linhas vira colunas. O que é colunas vira linha. E escrevemos exatamente com essa simbologia aqui. Ó. É igual, entre colchetes temos a representação A elevado a T com o índice IJ, indicando exatamente esse procedimento. A mudança de linhas para colunas e de colunas para linhas, respectivamente, onde prevalece essa igualdade. Qualquer que seja IJ, é a transposta de A, que nós podemos escrever. Portanto, a transposta da matriz A é exatamente isso. Ela é obtida trocando-se as linhas da matriz A por suas colunas e vice-versa. Veja o exemplo, para não deixar dúvida. Seja a matriz A, aqui temos a matriz A, com suas entradas, 4, menos 2, 3, 0, 5 e menos 2. É uma matriz de ordem 2 por 3. E temos a matriz B, também conhecido como vetor linha, e a matriz C, de ordem 3 por 1, também conhecida como vetor coluna. Então, a transposta da matriz A, também podemos representar assim. Observe a matriz A. Na primeira linha temos 4 menos 2, 3. Então, a transposta vai ser a primeira coluna, tá vendo? 4 menos 2, 3 na primeira coluna. A matriz A tem como segunda linha 0, 5, menos 2. A transposta de A, essa linha passa a ser a coluna. Escrevemos 0, 5, menos 2 na coluna. Então, a matriz A é de ordem 2 por 3, enquanto que a transposta da matriz A é de ordem 3 por 2. O vetor linha, realizando a transposição, temos a transposta de B, é o vetor coluna. Tá aqui.
Ok? Não havendo dúvida, vamos em frente, então, rumo ao conhecimento. Aí são as propriedades da matriz transposta. Dadas as matrizes A e B, ambas de mesma ordem, de ordem M por N, e o número K, a transposta da matriz A é igual a se e somente se a matriz A for uma matriz simétrica. Então, quando ocorre, você tem a matriz a transposta coincide com a própria matriz, aí temos uma matriz simétrica, como já definimos em aulas anteriores. Então, vejamos, a transposta da matriz transposta é a própria matriz A. E a terceira propriedade é que a transposta da soma A mais B é a transposta de A mais a transposta da matriz B. Também vale que a transposta da multiplicação por escalar é igual ao produto do escalar pela matriz transposta. Então, a transposta de K vezes A é igual a K vezes a transposta da matriz A. Entendido? Maravilha? Vejamos, então, as operações com matrizes e produto escalar. Todo esse conhecimento, né, é preciso ser aplicado. Você precisa treinar, precisa escrever. Faça suas devidas anotações. Se houver dúvidas, é só questionar. Vejamos, então, a definição. O produto escalar ou o produto interno dos vetores de tamanho n, por exemplo, temos a matriz A. A matriz A é um vetor linha, né? As entradas representadas é A1, A2, reticências AN, enquanto que a matriz B é um vetor coluna, com as entradas B1, B2, Bn. Então, é definido por A vezes B. Veja o procedimento. A1 multiplica B1 e soma com A2 multiplicando B2. E assim sucessivamente até a enésima entrada, AN multiplicando Bn. Esta soma pode ser representada com esse somatório. Então, temos aqui, observe primeiro os índices 1, 2, até N. Então, esse somatório varia de 1 a N. Somatório com I variando de 1 a N, de AI, BI. Então, podemos representar como somatório essa multiplicação, ou produto interno, né? Produto escalar de um vetor linha pelo vetor coluna. Vamos ver esse exemplo aqui. Dada A igual...
Olha as entradas do vetor linha x, 2 e 3. E as entradas de B é igual. Aqui já temos a transposta, né, desse vetor. B é igual a transposta desse vetor. Com as entradas 4, 1, 2. A transposta desse vetor vai ser um vetor coluna, claro. Se A vezes B é igual a menos 4, quanto vale X? Hã? Vamos lá? Calcule aí para ver e verificar esse resultado. O procedimento é esse, ó. A vezes B é igual a entrada X multiplica 4 mais 2 que multiplica 1. Então, temos 2. Mais 3 que multiplica 2. Que é igual a 6. Essa multiplicação é igual a menos 4. Veja, se A vezes B é igual a menos 4, quanto vale X? Então, temos essa igualdade. Consequentemente, uma equação a ser resolvida. Resolvendo a equação, temos como resultado x igual menos 3. E agora vamos relembrar aqui a multiplicação de matrizes. Sejam a matriz A de ordem M por P. Observe a ordem das matrizes. É muito importante na multiplicação de matrizes. Então, temos a matriz A de ordem M por P. Aqui é a matriz A. E a matriz B de ordem P por N. Então, a representação aqui da matriz B. Então, o produto da matriz A e B, fica denotado A vezes B, é a matriz C. De que ordem? De ordem M por N. Observe que a matriz A é uma matriz de ordem M por P e a matriz B é uma matriz de ordem P por N. Então, resulta no produto A vezes B uma matriz C de ordem M por N. E aqui temos a representação das entradas obtidas. Veja que cada entrada C e J é resultado de um produto escalar de uma das linhas da matriz A com uma das colunas da matriz B. Por isso, essa condição devemos ter sempre para definir essa multiplicação de matrizes. O número de colunas da matriz A deve coincidir com o número de linhas da matriz B. Veja. Então, representamos C e J igual A e 1, B
1J mais AI2 B2J mais reticências AIP BPJ. Claro, o índice I é qualquer linha, representa qualquer linha. Então, por isso, o I vai variar. Observe que a quantidade de linhas nós temos na matriz A, M. Então, o I varia de 1 a M. E aqui é a representação em somatório. Então, temos essa CIJ como resultado do somatório. K varia de 1 a P. Notem por quê. Nós temos AIK, PKJ. O que está variando mesmo é o índice referente à coluna. Então, veja, temos 1, 2, até P. Então, por isso temos K variando de 1 a P, A e K, PKJ. O I varia de 1 a M e o J varia de 1 a N. Então, temos essa pergunta aí, esse questionamento. Quando o produto da matriz A e B está definida? Exatamente por essa observação feita. Nós temos, obrigatoriamente, que o número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz. A vezes B. É por isso que, de um modo geral, nem sempre ocorre A vezes B igual a B vezes A. Para fixar, temos aqui a matriz A, de ordem M por P, e a matriz B, de ordem P por N. O que resulta a matriz produto, A vezes B, uma matriz de ordem M por N. Olha, vamos riscar aqui para você não mais esquecer. Isso. Também é relevante observar. A ordem resultante é sempre essa, M por N. Grife aí. Bom, espero que tenham entendido, né? Muito bom. Vamos calcular um pouquinho? Bem, vou dar um tempinho para vocês aí. 2 exercícios básicos. Exatamente a multiplicação. Dada a matriz A, dada a matriz B. Observe a ordem das matrizes, acabamos de ver isso aí. A matriz A é de ordem 2 por 3, enquanto que a matriz B é de ordem 3 por 2. Então, é permitido, né? Realizar a multiplicação A vezes B. Então, vocês têm este exercício para fazer. E o segundo exercício, dada a matriz A, uma das entradas é X, e a matriz B, que é um vetor coluna, uma das entradas é Y. Realizando a multiplicação A vezes B, de antemão é dado o resultado que é 12 e 6, é um vetor
coluna. E claro que 2 por 3 multiplicado por 3 por 1 resulta 2 por 1. Então, queremos encontrar, determinar quanto vale x e y. Quanto vale x e y. Respira um pouquinho, calcula, depois confere os resultados. Assim, copia os exercícios aqui. Bem, vamos ver essa aplicação de matrizes. De imediato, eu chamo a atenção que é importante, muito relevante mesmo, é a interpretação. Veja, uma confeitaria da cidade vende 2 tipos de bolo. Confeitaria vende 2 tipos de bolo. Claro, bolo para aniversário. Quais são os bolos? Bolo A e bolo B. Então, são dados do problema. Confeitaria vende 2 tipos de bolos. Na fabricação desses bolos, são utilizados ovos, fermento e farinha. Então, considerados 3 produtos essenciais aí: ovos, fermento e farinha. Bem, vamos colocar uma tabela com essas informações. Nessa tabela, temos as informações do tipo de bolo, que é o bolo A, e o bolo B. Ovos, fermento e farinha. Então, vejo aí na coluna A e a coluna, na segunda coluna. Ok? Então, os dados estão aqui, ó, da matriz. Interpretaram a informação, as informações? Nós temos aí ovos. Na fabricação do bolo tipo do bolo A, são 5 ovos. Do bolo B, são 8 ovos. Fermento é usado 3 no bolo A, 3 porções no bolo A. No bolo B, 2 porções. E a farinha, 4 porções aqui no bolo A e no bolo B, 7. Essas são informações relevantes. Então, veja, suponha que a produção diária dessa confeitaria é de 50 bolos do tipo A e 20 bolos do tipo B. Qual a quantidade de ingredientes que é utilizado por dia nessa confeitaria? Então, temos todas as informações numa tabela. E nessas informações aqui, lembramos os dados, né?
que fermento está em porções e farinhas estão em copos. A gente medir, né, a quantidade de material. E vamos traduzir isso aqui em informações, extraindo tudo para uma matriz. A matriz A que informa os tipos de bolos, que é o bolo A, bolo B, e com seus respectivos materiais utilizados na confecção do bolo. E uma outra matriz, que é dado aqui pelas informações do problema, e refere-se às quantidades de bolos, né? São 50 bolos do tipo A e 20 bolos do tipo B. Essas informações aqui. Pronto. Veja que na matriz A, só olhando para os dados, lembramos que a primeira coluna refere-se informações ao bolo A. A segunda coluna são informações do bolo B. E a matriz B são as quantidades. 50 quantidades do bolo A e 20 quantidades do bolo B. Entendido isso, podemos realizar a multiplicação. Calculem A vezes B. E aí, já calcularam? Só um tempinho para vocês, hein? Demora muito não. Realizando a multiplicação, A vezes B, temos a matriz de ordem 3 por 2. Aqui estão as entradas. Quando multiplicamos por a matriz B, né? As entradas da matriz A e aqui as entradas da matriz B. Espero que tenham feito exatamente isso. E o resultado é esse aqui. Veja, a matriz é de ordem 3 por 2 e aqui é uma matriz de ordem 2 por 1, resultando numa matriz de ordem 3 por 1. Ok? Aqui temos, se cada ovo custa 50 centavos e cada porção de fermento custa R$1, cada copo de farinha custa R$1,50, aí temos as informações aqui na matriz C.
vamos saber o custo total, né, com o material na fabricação dos bolos. Veja que tínhamos aqui a multiplicação da matriz A vezes a matriz B. Então, realizando isso, vamos multiplicando a matriz dos preços do material que foi usado na fabricação dos bolos, né, do tipo A e tipo B, pela matriz das quantidades de bolos fabricados. Aqui está. Olha, essa matriz vetor linha aqui refere-se a quê? Estão lembrados na interpretação do problema? A prioridade aqui é a interpretação. Então, veja, essa matriz, que é o vetor linha, refere aos preços de cada material. Lembre-se, foram ovos, usamos fermento e farinha. E essa matriz foi resultante daquela multiplicação que fizemos anteriormente. Estão lembrados? Exatamente, a quantidade material. Perfeito. Então, quando multiplicamos nós vamos obter como resultado 905. Vejamos este exemplo aqui. Toda a informação necessária para resolver um sistema de equações lineares pode ser encorpada numa matriz. Então, dado o sistema, passamos as informações ou traduzimos aquele sistema em uma matriz. Veja, por exemplo, temos aqui o sistema, é um sistema linear, duas equações, duas incógnitas, e podemos escrever uma matriz a partir desse sistema, escrevendo os coeficientes e o termo independente. Essa matriz é chamada de matriz aumentada do sistema linear. Mas atenção, a solução de um sistema linear ele pode ser obtido efetuando operações apropriadas na matriz associada ao sistema. Exatamente. É por isso que esse estudo de matrizes, né, e tópicos relacionados que constitui a área da matemática é denominado álgebra linear. Mas vejamos aqui, equações lineares. Nós temos esta equação, olha essa equação aqui, ó. AX mais BY igual a C. A e B, não ambos iguais a zero. E temos aqui a segunda equação, também é uma equação linear. AX mais BY mais CZ igual a D. A, B e C, não todos iguais a zero.
são exemplos, né, de equações lineares. Uma equação linear nas variáveis x1, x2, enfim, xn, se representa desse modo. A1, A2, reticências a n, e B são constantes, sendo que nem todos aí são nulos, né? Porque o I varia de 1 a n. Uma equação linear com n incógnitas. Sim, claro, um sistema linear não envolve produtos, né? Ou raízes de variáveis. Todas as variáveis ocorrem somente na primeira potência. É uma forma de você reconhecer olhando o sistema linear. Não aparecem como argumentos de funções trigonométricas, logarítmicas ou exponenciais. Então, o que vamos fazer agora é o seguinte: eu vou colocar algumas equações e vamos observar se são ou não lineares. Claro, eu vou colocar alguns exemplos que não são lineares para a gente perceber exatamente estas observações feitas agora há pouco. Então, veja aí. Não é uma equação linear. Essa aqui também não é. O expoente de y é 2. Né? Nas equações lineares, o expoente é sempre 1. Uma das variáveis é argumento de uma função trigonométrica, não pode. Aqui você tem produtos de variáveis que aparecem raiz quadrada, então não são exemplos de equações lineares. Um sistema linear arbitrário de m equações nas n incógnitas x1, x2, a xn tem uma representação própria. Olha aqui. Ó. Esse sistema é um conjunto de equações lineares com n incógnitas x1, x2, reticências xn. E temos m equações. 1, 2. Então, essa é a forma de organizar um sistema linear com m equações e n incógnitas. Sim. Em geral, dizemos que um sistema linear ele pode ser consistente ou inconsistente. Quando vai ser consistente? Se possuir pelo menos uma solução. Pelo menos uma. E inconsistente se não houver solução. Ok? Conhecido como sistema incompatível. Vejamos então aqui esse sistema com duas incógnitas. Deixa eu acender mais essas letras para que vocês possam ler com mais segurança.
Temos duas equações com duas incógnitas. Cada solução, x, y, né, desse sistema corresponde a um ponto de interseção das retas, de modo que há três possibilidades. Quando você tem duas equações e duas incógnitas, você tem três possibilidades nessa interpretação. Vamos ver cada uma delas. Vamos ver aqui a primeira. Neste caso, nós temos aí as retas que podem ser paralelas e distintas, né? Não há interseção, logo não vai existir solução. Exatamente. E o segundo caso é quando temos uma solução. As retas elas podem intersectar em um ponto, caso em que o sistema tem exatamente uma solução no ponto de interseção. É o par ordenado x e o y, que satisfaz as duas equações simultaneamente. E o terceiro caso são as retas que podem coincidir, retas coincidentes. Consequentemente, o sistema linear tem uma infinidade de soluções. Vamos resolver, então, esse sistema linear. Sistema dado aqui. Primeira equação, 4x menos 2y igual a 1. Na segunda equação, 16x menos 8y igual a 4. Já anotaram? Então, vamos calcular. Bem, mas antes de calcular, vamos pensar um pouco, né? Existem vários métodos de você resolver um sistema linear. Então, vamos poder eliminar uma das incógnitas, x, da segunda equação, fornecendo o sistema simplificado. Como é que nós podemos fazer isso? Veja, na segunda equação, podemos dividir por 4 toda a equação, ambos os membros da equação, e simplificar. Também podemos usar outros métodos. Eu vou escrever de novo aqui o sistema, né? Vocês anotaram aí, né? Aqui. Mas também podemos eliminar uma das incógnitas. A ideia inicial era dividir a segunda equação por 4. Mas também podemos multiplicar a primeira equação por menos 4, que é muito usual. E eliminar uma das incógnitas. Entenderam? Fazer isso. Assim, os sistemas são equivalentes. E observamos que agora, no sistema equivalente, uma das equações só diferencia pelos sinais.
Então, nessa situação, se você aplicar o método aditivo, vai dar zero. Você soma uma equação com a outra, dá zero. E nessas situações, você suprime uma das equações, ficando com apenas uma delas. Quando ocorre isso, podemos ficar com o sistema original apenas com uma das equações. Digamos, essa aqui. 4x menos 2y igual a 1. Anotou aí? Bem, essa segunda equação foi suprimida, né? Como eu disse anteriormente. E não impõe, né, qualquer restrição a x e a y. Podemos colocar x em função de y ou y em função de x. E qual é a interpretação geométrica? Estão lembrados? Agora há pouco vimos que podemos ter 3 casos. Qual é a interpretação geométrica desse sistema? Vou escrever o sistema aqui para a gente não esquecer. Resolvemos, né? Obtivemos essa equação, suprimindo uma delas. Pronto. Então, nesse caso, nós temos retas coincidentes, que é a interpretação geométrica. Então, retas coincidentes. Então, nesta equação aqui, com retas coincidentes, então podemos escrever x em função de y. Dessa equação, vamos obter x em termos de y. É assim que falamos. Claro, quando pomos x em função de y, podemos fazer y igual a t. E quando fazemos y, aí você tem um parâmetro, y igual a t. É uma das variáveis livres, né? Então, x é igual a 1/4 mais meio t, perfeitamente, e y igual a t. Então, podemos obter soluções numéricas específicas dessas equações, substituindo o parâmetro por valores numéricos. Nesse caso, t aqui pode ser 0, e se t for 0, vamos ter qual valor? X é 1/4 e t e y é 0, para t igual a 0. Para t igual a 1, já temos outro valor, que é 3/4 e 1. Podemos substituir t por qualquer número real. Sim, é exatamente isso. Podemos confirmar as soluções substituindo as coordenadas nas equações dadas. Deixa eu ver aqui um exemplo interessante. Então, esse aqui. Eu quero mais ou menos dentro desse enfoque.
Esse aqui, ó. Sistema linear também com duas equações e duas incógnitas. Pense primeiro. O que vamos fazer? Podemos usar o mesmo método anterior? Sim, podemos, né? Do mesmo jeito que poderíamos optar em trabalhar inicialmente com a segunda equação, dividindo toda a equação por 3 ou menos 3. Também podemos, de imediato, multiplicar a primeira equação por menos 3. Certo, é isso que vamos fazer. Vamos multiplicar a primeira equação por menos 3. Então, menos 3 vezes a primeira equação e somar a segunda. Com isso, a gente elimina uma das incógnitas. Vamos ver o que acontece. Opa, olha, 0 igual a menos 6. Contradição. Sistema incompatível, hein? Não há solução. Sistema incompatível. Então, nessas situações, nós temos o quê? Retas paralelas. Não há solução. Então, observe aqui o que diferencia isso. É um termo independente. São diferentes. Outro exemplo. Procedendo como nos exemplos anteriores, podemos somar, né? Menos 2 vezes a primeira equação, a segunda. Com isso, vamos eliminar uma das incógnitas e obter o sistema equivalente. O sistema é esse aqui, ó. X menos y igual a 1, 3y igual a 4. São as duas equações resultantes. Y igual a 4 sobre 3. Substituindo o valor de y na primeira equação, quanto vale x? 7 sobre 3. Daí, então, as retas, como temos essa solução aí, as retas, na interpretação geométrica, já temos ideia que essas retas, elas se intersectam, né, em um único ponto. E a solução do sistema linear é sempre abscissa ordenada. É o par ordenado 7/3 e 4/3. Escrevemos assim.
Bem, pessoal, eu espero que tenham aproveitado bastante a nossa aula de hoje, hein? Mas não estamos encerrando não, hein? Antes de encerrar essa aula de hoje, eu gostaria de apresentar aqui uma nota, né? Uma nota histórica, porque eu não costumo realmente falar de história, não, mas há alguns aspectos interessantes e relevantes dentro do contexto que são realmente curiosos e vale a pena a gente observar. Então, vamos encerrar aí com uma, uma nota histórica. Veja aí, achei interessante. O primeiro uso, né, conhecido de matrizes aumentadas apareceu entre 200 e 100 anos antes de Cristo. Muito tempo, hein, pessoal? No manuscrito chinês, intitulado 9 capítulos de arte matemática. Os coeficientes foram arranjados em colunas e não em linhas, como é hoje. Então, isso mostra a sistemática da matemática ao longo do tempo, para facilitar o entendimento, né? Então, como hoje, mas impressionantemente, o sistema foi resolvido efetuando uma sucessão de operações com colunas. Isso naquela época. Então, o uso do termo matriz aumentada parece ter sido introduzida pelo matemático norte-americano Maxime Bourdieu em seu livro Introdução à Álgebra Superior, publicado em 1907. Além de ter sido um pesquisador matemático destacado e um conhecedor profundo de latim, química, filosofia, zoologia, geografia, meteorologia, arte e música. Ele foi um excelente expositor de matemática, cujos textos elementares eram muito apreciados pelos estudantes e continuam sendo procurados até hoje. Então, achei interessante, coloquei isso para vocês, é uma nota histórica. Enfim. Valeu, turma. Até a próxima aula com mais exposição. Um cordial abraço. Até lá, então.